Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus nossos pedidos, nossas preces, para que Ele nos ouça, nossa vida, nossa família, nossa saúde, nossas pastorais. Apresentemos ao Senhor nossas intenções, para que, experimentando a cruz de Cristo, possamos chegar na sua ressurreição. Peçamos pelo Brasil e pelo novo governo da CNBB, que Deus derrame seu Espírito. Por isso rezemos pedindo o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, E sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Então, primeiro nós vamos estudar o Salmo para depois proclamá-lo. Por que escolher esse Salmo? Esse Salmo, ele é o mais pascal de todos, né? Então, dentro da liturgia das horas, todo domingo se reza esse Salmo. Ou ele está na Laudes, ou ele está na hora média. No tempo pascal, 3, 4 vezes ele aparece nos domingos. Então ele é o Salmo do Aleluia do Evangelho da Vigília Pascal. Tá? Então é a única vez que um salmo inteiro, a maior parte dele, obviamente, ele é considerado como uma grande aclamação ao Evangelho. Então a importância dele dentro do tempo pascal que nós estamos vivendo é fundamental, né? E para ajudar, quer dizer, é bom ver, sabe, porque às vezes reza tantas vezes ele, né? E a gente vê como ele se estrutura, porque às vezes vai rezando, vai sem perceber, não vai vendo como o salmo se estrutura, tá? Então, primeira coisa, a estrutura dele no geral. Versículo 1 a 4 é o invitatório, a introdução do hino. Do 5 ao 21 é o cântico pessoal de ação de graça do rei. E a proclamação da fé, da comunidade, conclusão do 21 ao 29. Tá? Então, ele é um testemunho de fé de um rei que foi para uma batalha e esse rei volta vitorioso. E ele volta vitorioso e vai para o templo agradecer a vitória que ele teve. Certo? E aí há uma interação entre sacerdote, os grupos do templo. É bom, esse salmo também ele ilustra como deveria ser o culto no templo, como que o salmo poderia ser trabalhado no templo, tá? Não ele inteiro, mas pelo menos as partes dele. E o povo, e obviamente o rei. Tá? Ele é indicado para ser rezado em coros alternados, no pórtico do templo, acompanhado de dança ritual em torno do altar, como nós vamos ver.
A festa poderia ser a dedicação do templo, né? Seja na época de Esdras. Vamos pegar lá Esdras, capítulo 6, versículo 15. Então aqui vai o que poderia ser esse salmo quando ele proclamado, o que ele poderia ser, tá? Capítulo 6. Versículo 15. Aonde está? Vai, né? Acabou da Bíblia hoje? 634. Este templo foi concluído no 23º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os israelitas, olha quem está aqui, os sacerdotes, os levitas e o resto dos exilados. Então é a mesma coisa do coro que nós vamos ver no versículo 1 a 4, tá? Celebraram com alegria a dedicação desse templo a Deus, ofereceram para a dedicação desse templo a Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e com o sacrifício pelo pecado de todo o Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também sacerdotes segundo suas categorias, e o levítico segundo as suas classes, para o serviço do templo de Deus em Jerusalém, com os escribas, como escrito no livro de Moisés, tá? Vamos, no próximo livro é o livro de Neemias, tá? Então vamos pegar o capítulo 8 de Neemias, que agora não vai ler inteiro, que é muito comprido, tá? Esse texto é famoso, né? Então é outro exemplo de festa que poderia usar este salmo aqui, tá? Então vamos lá. Acharam? 8. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada defronte à porta das águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei que o Senhor havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, e que se compunha de homens, mulheres e de todos que tinham uso da razão. Era o primeiro dia do 7º mês. Na praça situada diante da porta das águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença de homens, das mulheres e de todos que tinham uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira construído para a ocasião. Perto dele estavam à sua direita. Aí vem a lista, né, que não vamos ler. Esdras abre 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele dominava todo o povo. Que quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. É a mesma coisa hoje na nossa leitura do Evangelho, né? Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. Todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém, Amém. E depois, se inclinaram e se prostraram diante do Senhor, com o rosto por terra. Então, é outro estilo de festa que se lia a lei. E se podia ter esse ensaio entre pergunta e resposta. Tá? Então os participantes, israelitas, levitas e prosélitos, aqueles que eram familiares com o texto. Por ser um texto poético, pode-se imaginar coros bem organizados, a personagem que avança. Então vamos mentalizando. Então tem o templo lá, a esplanada do templo, dividido em coros, tá? Como nós vamos ver daqui a pouco aqui. E quem entra pelo meio é o rei.
tá? Que voltou da batalha, certo? Escutar vozes de fora, a personagem para diante da porta e desenvolve um breve diálogo. Em seguida, filas de procissão com ramos e cantos alternados. Então tá lá. A porta da esplanada está fechada, tá? Tá fechada. O rei vem vindo. Lá dentro ele escuta o primeiro que está ali, esse primeiro diálogo que nós vamos treinar. Ele vai dialogando com os sacerdotes. Os sacerdotes falam o quê? Abra as portas da justiça, porque as portas tinham um nome, tá? Abra as portas da justiça para que ele possa entrar. Aí ele entra, junto com ele uma procissão com ramos, e esses ramos batiam em cima do altar, tá? E aí para celebrar essa vitória do rei, certo? Agora vocês podem imaginar um salmo desse lido por cristão diante do Cristo morto e ressuscitado. Vocês podem imaginar o que seria isso, né? Tá? Quer dizer, é algo que é uma verdadeira apoteose, né? Porque parece realmente que ele morre, volta vitorioso. O templo seria o quê? O céu. O céu. Tá? E qual é a grande resposta? É aquela que está ali no versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e alegremos-nos nele. Que há quantas vezes a gente não canta isso aí? Então, depois de tudo, o povo aclama a Deus com essa aclamação. Diante da vitória do rei. Diante da vitória do rei. Ficou claro? Tá? Olha, já vê esse versículo aí, o Salmo 117 e mais nesse, né? É, desse salmo. Então, Salmo 117, 118, 117, 118, 118, 117. Porque 117 na Bíblia grega, 118 no hebraico. Mas na Bíblia de vocês está 118. Tá? É que na nossa liturgia é 117. Porque a nossa liturgia segue a numeração grega. Tá? O Salmo 117, então, é um salmo de agradecimento, ação de graça. E segue de perto o desenrolar de um sacrifício de ação de graça. Então o sacrifício está lá acontecendo, queimando carneiro em louvor a Deus, e eles estão cantando isso aí. Eles estão cantando isso aí, tá? 3 aspectos aqui. Primeiro, reconhecer a superioridade daquele que venceu. Superioridade do Senhor sobre os outros deuses. Reconhece de onde vem todo o bem, que é do próprio Deus. Esse salmo é um agradecimento a Deus. O rei reconhece que quem livrou ele não foi o exército. Quem livrou ele foi Deus. Foi Deus. Tá? Reconhece as próprias faltas ao fazer a confissão de seus erros. Tá? Todo relato, se a gente agora, conforme a gente for lendo, vocês têm que perceber, todo relato do salmo inteiro é um jogo entre morte e vida. Morte e vida. Eu enfrentei a morte e venci. Eu enfrentei a morte e o Senhor me salvou. É sempre esse jogo dentro do salmo. Tá? Quem vem dar a graça se escapou de um perigo mortal. A iminência da morte era tal que, em certos casos, o salmista considerava-se praticamente como morto. A intervenção divina, então, é experimentada como retorno à vida, como uma espécie de, obviamente, no nosso caso, uma espécie de ressurreição. Tá? Então, ele realmente conheceu a morte e sabe que o Senhor o libertou. Tá? Então vamos lá, no versículo 1 a 4. Então esse versículo são a confissão de fé, que é cantada em coros alternados pela comunidade em festa. Constitui um hino invitatório de introdução. O versículo 1 constitui uma fórmula litúrgica de confissão de fé. A proclamação da bondade e da graça de Deus. Tá? Esqueci de escrever lá, preciso escrever.
Tá? Aleluia. Então, nesse versículo primeiro, consiste a fórmula litúrgica de confissão de fé. A proclamação da bondade de Deus que permanece sempre. Então, obviamente, é nessa hora a gente vai pegar o... Salmo... vamos pegar o Salmo 136... que é outro canto de ação de graça. Olha aí como que é. Aleluia, celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque seu amor é para sempre. Então como que seria isso? É a mesma coisa. Então, quer ver como que seria? Eu falo a primeira parte, vocês a segunda. Celebrai ao Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre. Vamos lá. Porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. Só Ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez os céus com inteligência, porque o seu amor é para sempre. Então o que o salmista faz nesse salmo aqui? Então aqui essa primeira parte, tá? O sacerdote faz, e aí vocês vão responder, porque o seu amor é para sempre. Então aqui é todos, tá? Aqui é todos. Então vamos voltar lá no salmo. Quem tem dos aspirantes Bíblia de Jerusalém? O Isaac, quem mais tem? Tá? Então o Lucas fica de sacerdote, que é uma vez só, e a outra lá, tá? Depois aí eu vou reservar outras coisas. Os aspirantes em Bíblia de Jerusalém, a gente vai fazer vocês o conjunto dos sacerdotes, tá? Certo? Mas não me fala o nome do Senhor. Quando falar, tiver um nome no tetragrama, é Senhor, tá bom? E vai fazer besteira. Então vamos lá. Começa Lucas, vai. Então o Lucas sacerdote e o resto responde. Vamos lá, versículo 1. Aleluia. Celebrai o Senhor porque Ele é bom. Todos nós. Porque o seu amor é para sempre. Agora o versículo 2, tá? O versículo 2. A proclamação aí, então esse versículo coloca a razão do louvor lançada pelos levitas, respondida pela Assembleia do Povo da casa de Israel. Os sacerdotes, que é a casa de Arão, e os prosélitos que temem ao Senhor. Então vamos lá. O sacerdote começa, vai lá. A casa de Israel repita. Então todos juntos, vamos lá. O seu amor é para sempre. Agora a casa de Arão é só os homens, vamos lá. Casa de Arão repita. Não, só o Lucas e só os homens respondem. Vamos lá. A casa de Arão repita. Seu amor é para sempre. Só os homens. Agora, de novo, os que temem agora só as mulheres. Vamos lá. Os que temem o Senhor repitam. O seu amor é para sempre. Então, assim era feito. Assim era feito. O primeiro versículo, a casa de Israel, é o povo como um todo. Então ficava um sacerdote animando os coros, tá?
Aqui eu coloco todo mundo, mas deveria ser só a parte dos homens aqui, né? Mas enfim, tudo bem, porque senão não sobra gente aqui. Mas então, a casa de Israel repita. Então eles levantavam, a casa repita. Aí o povo falava. A casa de Arão repita. Aí os sacerdotes levantavam e falavam. Os que temem o Senhor, que são os prosélitos. Quem são os prosélitos? A casa de Israel aqui pode ser homens e mulheres também, são os que são judeus. Os sacerdotes são sacerdotes, tá? Os que temem o Senhor são os estrangeiros que se simpatizam com Israel, mas não faz parte do judaísmo. É esses que são chamados prosélitos. Que lá em Atos 2, quando fala prosélitos, é esse povo aqui. Deu para entender as classes? Então a primeira classe, os judeus, tá? Que vai ser no caso aqui todo mundo. A segunda classe, que é os homens, que é os sacerdotes. A terceira, vocês, as mulheres, representando os que são estrangeiros que simpatizam com Israel. O rei está lá fora e ele está escutando isso, tá? Então agora vamos de novo, vamos lá, desde o começo. Celebrai o Senhor porque Ele é bom. Porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita. O seu amor é para sempre. A casa de Arão repita. O seu amor é para sempre. Os que temem o Senhor repitam. O seu amor é para sempre. Certo? Primeiro todos, segundo os homens, terceiro as mulheres. Para representar isso aí. Então aí a gente vê como era construído o louvor no templo, por exemplo. Tá? Pelo Salmo 116, vocês podem imaginar que nem sempre era dessa forma. Aí era todo mundo respondendo. Então, às vezes nós irmãos separados fica aqui, não fala que nós católicos inventamos ladainha. Isso daqui é uma verdadeira ladainha. Isso daqui é uma verdadeira ladainha. Tá? É um processo do quê? Um invoca e o outro vai para o responsório. Certo? Versículo e responsório, versículo e responsório. Deu para entender? Tá? Mas isso depois a gente vai pegar, vai ensaiando aqui. No final a gente reza todo mundo junto. Tá? Tudo junto assim. Cada um no seu quadradinho. Tá? Versículo 5 a 7. Na angústia eu gritei ao Senhor, eu vou ficar como rei aqui, tá? Ele me ouviu e me aliviou. O Senhor está comigo, jamais temerei. Que poderia fazer o homem? O Senhor está comigo, Ele me ajudou. Eu me confrontarei com os meus inimigos. Então até aqui é o rei falando. É o rei falando. Então o rei toma a palavra diante aí da comunidade e dá testemunho da libertação e do atendimento que o Senhor fez. Na angústia, o Senhor veio e me libertou. Tá? Vamos pegar lá o Salmo 4:2. 2. 32. Salmo 4, versículo 2. Homens, até quando insultareis a minha glória? E amareis o nada. Bom, quando eu invoco o Senhor, respondei-me, meu justo Deus. Na angústia, tu me aliviaste. Tende piedade de mim, ouve a minha prece. É o mesmo sentimento. Qual de nós não tem angústia na vida, né? E ele proclama o quê? O atendimento do Senhor. Ele grita ao Senhor
e o Senhor veio ao seu encontro e o libertou. Só que no caso, voltando lá para o nosso salmo, quem grita aqui é o rei, tá? Quando a gente volta para o nosso salmo, é o 118 ou 136? Não, aqui sempre o 118, aquele 136, eu fui lá mostrar, só que o primeiro versículo é o mesmo, que vai rezando o salmo inteiro lá, tá? Só fui mostrar isto. Salmo 27, 1. O Senhor está comigo, jamais temerei. Então, como isso é rezado em outro salmo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, frente a quem eu temerei? Então é um exemplo de fé absoluta, né? Em que a pessoa confia plenamente em Deus. Como o Senhor está comigo, jamais temerei. Que poderia fazer-me o ser humano, fazer-me o homem? Tá? Vamos pegar Hebreus 13, 6. Ou a carta aos Hebreus, vamos pegar a partir do 5. Que o amor ao dinheiro não inspire vossa conduta, contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse, eu nunca deixarei, jamais te abandonarei. De modo que poderemos dizer com ousadia, o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Então a carta aos Hebreus, exortando o povo à confiança, ela vai usar exatamente este salmo que a gente está vendo, tá? Vamos voltar lá no nosso salmo, tá? Agora os versículos 8 a 9. Então são comentários dos sacerdotes em forma de lição sapiencial, tá? Apresentando Deus como o único fundamento inabalável. Quando o ser humano desiste de colocar a confiança no ser humano ou nos meios humanos, torna-se viva a confiança em Deus. Depois que o Salmo descreve a posição de base da qual é parte e passa a descrever mais particularmente os pormenores da narração. Então, o que os sacerdotes fazem aqui? Eles confirmam a fé do rei, tá? Eles confirmam essa fé do rei e eles vão proclamar, olha, aconteceu com ele, vamos então fortalecer a nossa fé, porque com aquilo que o rei está testemunhando. Com aquilo que o rei está testemunhando. Certo? Então agora os sacerdotes, que são todos os aspirantes que tem a Jerusalém. Vamos lá. 8 e 9. É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar nos nobres. O que o rei disse? O rei disse sobre a confiança no homem. O que os sacerdotes estão fazendo aí? Eles ampliam essa confiança. Então, eles vão falar o quê? É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar nos nobres. Olha que interessante. Quem que está dando testemunho? Quem está dando testemunho? O rei.
Os sacerdotes me viram e falam: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos nobres. Quem são os nobres? Aqui. Então, mas aqui está no plural. Porque aqui está Tá? confiar nos grandes da terra. Em hebraico, que é nadib, é nobre, principesco, é príncipes. Então, é realmente aquele que seria os que estão em torno do rei. Em torno do rei. Só que aí os sacerdotes estão fazendo o quê? Eles estão jogando para o povo como um todo. Então, não confiemos no ser humano. E não confiemos no poder humano. Porque o poder humano passa. Tá? O poder humano passa. Certo? Vamos lá. Versículo 10 a 12. Aí volta: as nações todas me cercaram. Aí é o rei falando: e em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me fechando como cerco, e em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro, e em nome do Senhor as destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas o Senhor me socorreu. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Repare que aqui começa a ficar claro a situação de vida e morte que o rei passou. Tá? O rei e os sacerdotes terminam de falar para lançar um ímpeto de entusiasmo. O rei está em pleno campo de batalha, cercado por 4 vezes. Se utiliza do verbo cercar. As nações todas me cercaram, mas em nome do Senhor as derrotei, as destruí. Mas o rei vibra pela vitória retumbante, não dele, de Deus. De Deus. O rei não puxa para si a vitória, ele atribui ao Senhor. Tá? Aqui a gente pode lembrar, que não vamos lá, que senão demora muito, de Davi diante da arca, né? Então ele vence e ele dança perante a arca com toda a força. Micol, que era sua esposa, o despreza e ela depois fica estéril, né? Então, o que Davi está fazendo? Ele está reconhecendo que é o Senhor que venceu. E quando ela recrimina, que papel esse rei faz perante o povo? Ele fala assim: perante Deus eu me torno inútil, eu me estribucho, mas Deus me escolheu em detrimento do teu pai, que é Saul. Deus me escolheu em detrimento do teu pai. Então, ele, não importa o que o povo pensa, importa o que eu estou fazendo para o Senhor. Tá? Para o Senhor. O rei então vibra pela essa vitória retumbante do Senhor. As nações que o cercaram, como um enxame de abelhas, tá? Então aí a gente pode imaginar a figura, né? É um verdadeiro enxame de abelhas que está em torno dele, tá? Aqui Êxodo 1:44 que está aí na margem. Não, no versículo 12. É Deuteronômio 44. Então vamos lá. Êxodo 1. Deuteronômio 1:44.
povo amorreu que habita em montanhas, saiu então ao vosso encontro, perseguindo-vos como abelhas, e vos derrotou desde sair até Horma. Então o enxame de abelha que persegue alguém é o símbolo do inimigo quando ataca um povo. E no caso aqui, ataca o próprio rei, tá? Então a abelha aqui, obviamente, como símbolo do inimigo, tá? Minha força e meu canto é o Senhor, Ele é a minha salvação. Aqui a gente lembra do canto, como está aí, mas não precisamos ir lá, do cântico de Moisés, né? O rei, entretanto, ele não fala com petulância ou arrogância, mas reconhece que é em nome do Senhor que ele combate, que ele é o campeão de Israel. Mas também é possível que a expressão esteja determinada pela ideia primeira mitológica cultural de luta e vitória da divindade contra as suas inimigas primordiais. O que acontece aqui? Antigamente pensava-se que existiam outros deuses, então ele festejando o Senhor venceu os outros deuses. Então venceu o Deus da outra nação, tá? Venceu, e aí por isso ele festeja, representado aqui o acontecimento salvífico pelo rei, e de novo vivenciada pela comunidade, tá? Versículo 13 a 14, nesse versículo há o reconhecimento de que Deus toma defesa e de que não deve se haver com o poder dos homens, tá? Então 13 e 14, iam empurrando para me derrubar, mas o Senhor me socorreu. Minha força e meu canto é o Senhor, Ele é a minha salvação. Aqui a gente pode imaginar o ressuscitado, né? Ele é a força do ressuscitado. Empurrar para derrubar, para quê? Para que empurrar para derrubar? Para matar, gente. Para matar. Você empurrava, derrubava e cravava a lança para matar, tá? Então aqui é verdadeiramente uma situação de extrema morte. Mas a minha força e o meu canto é o Senhor. Ele é a minha salvação, tá? O que vocês entendem por o Senhor é o meu canto? Isso é meu respirar, né? Meu falar. Oi? Senhor é meu falar, meu agir, meu sentir. Então tem outras, entronizado entre o trono de Israel. Então é verdadeiramente o Senhor, ele se torna a razão da minha alegria, porque canta é aí o amor, né? E a razão da minha alegria não sou eu mesmo. A razão da minha alegria não é a vitória. A razão da minha alegria é o próprio Senhor. É o próprio Senhor, tá? Então aí fica claro isso daí, tá? Fala da transcendência também, porque o canto e o louvor leva da transcendência, né? O canto e o louvor também nos levam à transcendência, isto é, Sim. além. Então, aí essa salvação em hebraico como que é? Lishua. Tá? Porque o I é a minha. O I no hebraico é minha, meu, minha. Porque aí é a coisa do verbo, do primeiro pronome, pronome, primeiro pronome pessoal, que acrescenta li e shua, quer dizer, a minha salvação. Minha salvação. Aí para bater com o nome de Jesus também não custa, né? Tá? Vamos lá. Versículo 15 e 16.
Exultação e alegria aumentam. Clamores de alegria de um povo que acaba de viver a façanha do Senhor, comparáveis do Êxodo. Hino de vitória que retumba entre as tendas dos justos, isto é, entre aqueles que celebram a festa das tendas. Deus é considerado o verdadeiro herói. Que agora pensem, o rei é que vence. Mas o rei reconhece que é Deus que vence. E o povo reconhece que é Deus que vence. Então quem venceu? O homem e Deus. O homem e Deus venceu. Aí jogando para Jesus fica meio claro que esse rei é ele próprio, aplicando obviamente. Tá? Ou no caso seria também, né? Deus vence na participação do homem. Sim. Mas agora imagine em Jesus isso. Tá? Mas, na verdade, é essa pedagogia de Deus, né? Porque se você for ver, o pecado entrou no mundo pelo consentimento do homem. Ele tem que sair do mundo pelo consentimento do homem também. Sim. O Sim. mesmo caminho, aquele caminho inverso, o mesmo caminho que o pecado fez, ele tem que fazer o mesmo caminho. Mas por isso, qual que é a estrada? É a estrada da obediência. É a estrada da obediência. Porque quando vai falar lá na frente, abrir as portas da justiça, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Tá? No 15, vamos lá? Olha o 15 e o 16. Como a gente vai ensaiar isso? Tá? Eu vou terminar. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele é a minha salvação. Vamos lá, o sacerdote. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. Vamos padronizar, olha lá na lousa. Todo mundo. À direita. Vamos lá agora. De novo. Há gritos de Não, aqui é todos, né? Continua. Então, o sacerdote é no primeiro versículo do 15. E aí nós vamos falar o segundo versículo do 15, o 16 inteiro. Vamos lá? Então vamos lá. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. Todos juntos. À direita do Senhor fez maravilhas. À direita do Senhor é excelsa. À direita do Senhor faz proezas. O que vai fazendo? Então primeiro o rei fala, os sacerdotes expandem o que o rei falou, o rei volta reconhecendo que é Deus quem fez, aí o povo todo vai reconhecer o quê? É isso daí, foi a direita do Senhor que fez maravilhas. O que é a direita? A direita é a mão do poder, braço forte e estendido. Quer dizer, a direita é a mão da vitória, é a mão da força. Tá? Que nós falamos semana passada, não é? A direita para realizar as coisas, a esquerda para usar para o mal, para espantar a mosca, para tirar as coisas, certo? Então a direita é a mão do poder. E o que o povo reconhece? Que a mão do poder de Deus, ela fez maravilhas. Ela é excelsa. Vamos ver outra tradução para esse excelsa aí. Na nossa tradução, a primeira e a terceira é proezas. A primeira se colocou maravilhas. Sim. Aí depende da tradução, né? Versículo 15, né? Fez proezas, né? Tá? Que Rail, força, poder, eficiência, fartura, habilidade, eficiência, né? É a mesma palavra que está nos dois. Né? A Bíblia de Jerusalém, ela troca, mas a palavra é a mesma. Tá? A palavra é a mesma. A mão direita do Senhor se eleva. Então, excelsa é Ramam, que é ser exaltado, ser elevado. Então, isso está certo. Tá? Isso está certo. Mas vamos deixar assim mesmo que padroniza o texto dessa forma. Tá? Deu para entender isso? Então aqui cita
Salmo 11, né? Vamos pegar lá o Salmo 11. É o Salmo 11 mesmo? Que salmo que tá aí? Eu não estou enxergando aqui. É 11, 17 e 18. Mas como que não tem 17, 18 aqui? Ah, aqui, acho que... Não sei. Não tem. Estranho, né? Esse Isaías também. Tu é o 10? Deve ser o 7 ou 8, né, gente? Mas fala 11, 17 e 18. Ah, é 17. Ele cita Isaías também, padre. 38 e 19. Vamos lá, Isaías. 38 e 19. Ele reclama com quem, né, no caso dele? Os vivos, oi? Reclama com quem no caso dele? É. Não, Não, saiu a Bíblia nova da CNBB, já saiu a segunda edição, porque uma amiga minha que é do grupo de estudos, ela comprou, metade do capítulo 4 do livro do Gênesis sumiu. Aí deram para ela só uma errata com a complementação do texto, e aí a hora que eu comprei, agora está o texto inteiro, né? Porque é erro de edição, né? Erro de edição. Vamos lá. Os vivos, só os vivos é que vos louvam, como eu faço hoje. O Pai dá a conhecer aos seus filhos a tua fidelidade. Então o rei, aí ele vai exaltar o Senhor, porque jamais morrerei, eu viverei, para contar as grandes obras do Senhor. O que ele está falando nesse 17 aí? Olha o que o rei está falando. Eu jamais morrerei. Eu jamais morrerei. Eu vou viver para contar. Então o rei retoma a palavra e viu de perto a morte e foi salvo pelo Senhor. A vida foi lhe dada de novo e ficou plena de conteúdo. O ato que aponta para o futuro, e por isso o rei se coloca ao serviço de Deus e sempre contará com as grandes obras de Deus. Pela disciplina, o Senhor aponta para o rei um ideal maior, uma vida e um conteúdo novo, vida que vence a morte. Por isso, para sempre o rei proclamará as obras de Deus, que é o 18. O Senhor me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Como isso se aplica a Jesus, acho que fica claro, né? Sim ou não? Lo amute. Então eu não morrerei. Está no futuro mesmo. Eu não morrerei. Tá? Porque errei. Eu viverei. Eu viverei. Tá? Então os dois verbos estão realmente no futuro. Perante a experiência que o rei fez, ele fala, eu não vou morrer. A certeza de fé dele é tamanha que ele fala que ele não vai morrer. Agora imagine isso, né? Aplicando isso ao rei Jesus, né? Quando a gente vê aquele povo lá no frente do Pilatos, né, pedindo crucifique, 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 dá a entender que aquele povo talvez não tenha o conhecimento da relação de quem é o próprio Cristo. Mas na verdade eles não são tão leigos assim, porque o templo já tinha essas letras. Não, mas acontece que a visão de Messias triunfador é tão grande que eles não aceitam o messianismo de Jesus. Tá? Um Jesus que vem da Galileia e pobre, e que vem falar de cruz, que vem falar de sofrimento, eles não aceitam. Então, já de antemão, eles não aceitavam Jesus como o Messias. Então seria, no caso, a leitura que eles liam não transcendia a lei que estava escrita.
Então, porque você pode pegar outras passagens que vai dar suporte a esse Messias, né? Esse que é o problema. E eles escolhiam essas, né? Tá? Ué, hoje não tem teologia da prosperidade, que a pessoa pega e fala que não vai sofrer, vai viver e pronto, acabou. Quer dizer que não é um povo assim que é leigo com relação aos planos de Deus. Mas faz leitura que pode errar. E a cegueira do pecado faz com que essa leitura aconteça. Tá? Vamos lá. Versículo 19. O rei agora está às portas do templo e pede aos sacerdotes que estão no interior para deixá-lo entrar, para que quer cantar e celebrar o que o Senhor fez. As portas da justiça, como da Babilônia, se davam nome às portas do templo. Aí o rei fala: abri-me as portas da justiça, vou entrar para celebrar o Senhor. Os sacerdotes, eles estão lá em cima da porta, tá? Do muro para poder entrar, não é a porta do templo, viu, gente? É a porta ali da esplanada, tá? E aí os sacerdotes dizem, abre a porta e indicam ao rei e se retiram para deixá-lo entrar. Então os sacerdotes abrem a ala, abre a porta para que o rei possa entrar. Então vamos lá, os sacerdotes, versículo 20. Vamos lá. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Então, a porta é a porta da justiça, e por ela vai entrar aquele que é justo. Então os sacerdotes proclamam que o rei é justo. Versículo 21. O rei e o povo entram no templo. O orante agora é envolvido pela atmosfera e começa dirigindo-se a Deus. Orando a ele, prostra para agradecer a Deus. Com esse versículo termina o relato narrativo para iniciar a oração da comunidade. Tá? Então no 21, o rei: eu te celebro porque me ouvistes e fostes a minha salvação. Tá? Versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram. Lembrar que Jesus cita esse versículo, né? Ele cita esse versículo. Em Mateus 20, 21, né? Vamos lá. Mateus 21, 42. Aqui é a parábola dos vinhateiros homicidas, aqueles vinhateiros que pega o herdeiro do dono da vinha e o mata, tá? Versículo 41, vamos começar no 41. Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: não ledes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor que foi feito maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. E aí eles ouviram e sabiam que era para eles mesmo, tá? Mas o que é importante que vem daqui desse versículo? Jesus pega esse versículo do Salmo e ele aplica a ele. Aplica a ele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra rejeitada, que tornou-se a pedra angular. Tá? Exprime então essa reviravolta na perspectiva humana. O rei foi rejeitado, desprezado, perseguido, mas foi salvo por Deus. Foi por ele reconhecido. A interpretação judaica tardia dessas palavras, referência a Davi e ao Messias, se reconduz à aplicação a Cristo no Novo Testamento, que também em Atos 4:11 vai ser aplicada a Jesus, e na 1 Pedro 2:7
também é aplicado a Jesus, para falar do quê? Da crucificação e ressurreição, tá? Então, versículo 22 ao 23 são sacerdotes. Vamos lá, vocês. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos. Então, não, até aí. Isso daí, essa maravilha que o Senhor fez aos nossos olhos, é a vitória do rei, tá? No versículo, o reconhecimento do povo como uma pedra rejeitada e torna-se obra de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Que dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia da vitória do Senhor. É o dia da vitória dele, tá? O rei proclama que o Senhor é a salvação, as ameaças não terminaram, e por isso ele pede que Deus continue a criar salvação e a conceder êxito. O grito de vitória rompe com força: Hosana, dá-nos a vossa salvação, tá? Então o versículo 24, todo mundo lá, vamos lá. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e alegremos-nos nele. Certo? No 25 ao 27 são os sacerdotes. Ao Senhor, dá-nos salvação, é Hosana, certo? Hosana. Então, versículo 25. Vou pegar aqui. Senhor, Aná, Adonai, deixa eu ler aqui no hebraico só para vocês verem como que é. Aná, Adonai, Roshi, Roshia, que é depois o que, onde que vai ser esse Roshia? É isso que vai ser falado no dia que Jesus entra no domingo de Ramos. Hosana, Hosana, Roshia. Quer dizer, é essa salvação sobre nós. Sobre nós. Roshia na. Roshia na. Hosana. Então é daqui que vem a palavra que vai brotar lá no domingo de Ramos. É daqui. Uma das fontes é daqui. Quem que fala isso é os sacerdotes. Não, é aí que todos nós acreditamos nele. Mas no 25. Senhor, dá-nos salvação, dá-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Os sacerdotes, a partir do templo, eles gritam Hoshiana e pedem a bênção de Deus sobre o rei. Sobre o rei que entra vencedor, tá? O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. E os sacerdotes continuam. Formai procissão com ramos até os ângulos do altar. Então eles entram, acolhem o rei e falam para o povo, se aproxima do altar com procissão de ramos, que batia no altar para festejar o Senhor, essa procissão, tá? Bendito que vem em nome do Senhor. A multidão é saudada pelos sacerdotes com uma saudação de uma bênção. A primeira afirmação foi usada também na entrada de Jesus, em Mateus 21:9, não precisamos ir lá, mas Mateus 21:9, é lá que esse Hoshiana é colocado. Então, gente, tem um monte de referência do Novo Testamento que bate com este salmo aqui. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina a formar procissão, o povo deixa transbordar alegria na renovação de sua aliança com Deus, pela bênção recebida.
Os sacerdotes se unem com o povo e proclamam: Deus os ilumina. A segunda parte do versículo parte dos sacerdotes que ordenam ao povo: aproximem-se ao altar para tocá-lo com ramos. Então vamos pegar aí os sacerdotes então do versículo 25 ao 27. Vamos lá? Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. Bendito é que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Ornai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Certo? No 28, aí é o rei. O rei retoma a palavra com as palavras de agradecimento e reconhecimento, constituindo o fecho do salmo. A ação de graça aí se manifesta na afirmação do verdadeiro Deus. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, seu nome é para sempre. Tá? O rei convida toda a comunidade para louvor e gratidão para com Deus, cuja bondade mais uma vez se põe viva a todas. Das palavras que reconduzem ao início do salmo, promana a felicidade íntima, reconhece a comunidade que deve dar testemunho da salvação e da graça inesgotável de Deus. Tá? O rei diz: Tu és o meu Deus, eu te celebro, agradecendo ao Senhor. Meu Deus, eu te exalto, eu te celebro porque me ouvistes e foste a minha salvação. Aí o 29, os sacerdotes que encerram o salmo. Celebrai, Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Então, aquele lá do começo, tá? Celebrai, aqui os sacerdotes também, aí falam todos juntos. Ficou claro, gente? É bonito esse salmo, primeiro, pela referência à ressurreição. Em segundo lugar, a gente ter uma visão, que é rara, do que seria o culto no templo. Porque a gente vê o templo só queimando animais, né? Aqui não. Aqui é a palavra que acompanha o culto. Isso que é bonito. Vamos agora rezar todo mundo junto? Se a gente errar, a gente volta. Tá bom? Certo? Então vamos lá. Começando pelo sacerdote. Vamos lá? O aleluia não precisa, né? Não, aleluia sim. Louvai o Senhor. Só não precisa aleluia, porque a Ave Maria é diferente. A Ave Maria, olha no salmo anterior, ela jogou para o salmo anterior, para ter certeza. Tá? Vamos lá? Aleluia, celebrai o Senhor porque Ele é bom. Porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita. O seu amor é para sempre. A casa de Arão repita. Não, agora só. Não, agora só eles. Só os sacerdotes. Só os meninos agora. Tá? E depois só as mulheres. Vamos começar de novo. Vai voltar até vocês aprenderem. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia, celebrai o Senhor porque Ele é bom. Porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita. O seu amor é para sempre. A casa de Arão repita. O seu amor é para sempre. Os que temem o Senhor repitam. O seu amor é para sempre. Na angústia eu gritei ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, jamais temerei. Que poderia fazer-me um homem? O Senhor está comigo, Ele me ajudou. Eu me confrontei com meus inimigos. É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que confiar nos nobres. As nações todas me cercaram, em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, fecharam o cerco, em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro, em nome do Senhor as destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas o Senhor me socorreu. Minha força e meu canto é o Senhor, Ele foi a minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A direita do Senhor é a
Jamais morrerei, eu viverei para contar as obras do Senhor. O Senhor me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando o Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e alegremos-nos nele. Ah, Senhor, dá-nos a salvação. Dá-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Na casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus que nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Bonito, né? E assim, outros salmos até pode ser feito dessa maneira, mas esse salmo, e ainda mais no tempo pascal que nós estamos, é perfeito para a gente entender, como eu disse, o funcionamento do templo e entender o próprio processo da ressurreição. Porque quando você puxa um versículo do salmo, você puxa a ideia do salmo todo. Como Jesus puxa esse negócio da pedra, ele está puxando o salmo todo. Então, por isso que é bonito. E aquilo que a gente canta na vigília pascal, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, é a vitória desse rei, mas para nós que estamos cantando naquele dia, é a vitória do nosso rei. E qual que é o refrão desse salmo? É o famoso aleluia, aleluia, aleluia. Então é o louvor a Deus por essa vitória, que no nosso caso, da pedra que os pedreiros rejeitaram, e que agora se tornou a pedra angular. Por isso que o inário da CNBB, ao transformar isto numa aclamação, que é aquele canto que a gente canta, é perfeito, perfeito. Eles pegaram esses coros e transformaram num hino sálmico, como a gente diz. Amém? Vamos em pé. Entregando nossa vida nas mãos do Pai, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.